Bom, isso aconteceu em 2020. Eu estava em um trabalho novo, amigos novos, loucuras novas. E nessa época, eu era meio doida, sabe? De ir em cachoeira, rio, praia, acampar assim no meio do nada. E assim, eu ia sem nem conhecer direito as pessoas com quem eu ia. Como minha mãe me prendeu muito desde sempre, eu lembro que quando eu completei 20 anos, eu queria viver tudo o que eu não pude, então eu vivia loucamente. E isso me proporcionou muitas experiências. Então assim, entendendo o contexto, eu vou explicar o cenário. Eu e duas colegas de trabalho, que vamos chamar eles de João e Pedro, combinamos de irmos acampar na Serra do Mursa, em Paranapiacaba. Nós saímos do trabalho às 22h40, pegamos o último trem, e o João, que planejou o rolê, tinha uma galera de amigos que ia junto e nós nos encontramos nesse trem. E pra ser sincera, eu queria muito ir embora. Tinha chovido e, assim, a trilha estava lamacenta, sabe? E meio perigosa. E eu já tinha um pouco de experiência ali em trilhas e chuvas e eu sabia que isso não combinava, sabe? A mata parecia estar cada vez mais fechada. E eu podia jurar que passamos no mínimo 3 vezes no mesmo lugar. Sério, quando descemos e eu reparei que o caminho era bem mais curto do que quando subimos, eu fiquei meio assim com medo. Mas enfim, chegamos no topo com muita luta. E lá em cima já tinham algumas outras pessoas acampando. E aí tinham uns meninos ali... aí os meninos montaram ali as barracas e o João e o Pedro foram buscar lenha para acender uma fogueira. E eu fiquei ali sozinha olhando a paisagem. Lembro que as pessoas que estavam lá eram bem diferentes e por conta disso eu não consegui me soltar. Não demorou muito e logo eles voltaram, alguns rindo ali de nervoso e outros com o rosto mais sóbrio de medo. Eles então comentaram que ouviram alguns sons de algo se aproximando. Nessa hora eu estava sentada ali ao lado do Pedro e o João a uma curta distância da gente. Eu fiquei meio encafufada, porque ele ficava olhando para um ponto específico e ele ficava olhando muito, e eu não entendia por quê. E foi quando eu olhei para frente, meio que procurando por algo diferente, até que de repente eu reparei uma luz, que no mínimo era curiosa. Ela se mexia de uma forma diferente, como se estivesse pairando no ar. É da torre do telefone? Ele olhou meio que descrente e começamos a conversar olhando para aquela luz. E logo estávamos de pé. Não só eu e ele, mas outras pessoas mais lúcidas também, pois elas também estavam olhando aquela luz e tentando entender se era, sei lá, um avião, um jatinho, sei lá, qualquer explicação que pudesse ter. E ela parecia chegar cada vez mais perto e mais perto e mais perto. Eu só sei que eu resolvi sentar novamente, mas sempre olhando para aquela luz. Até que passou um tempo, a luz que parecia se mover em nossa direção parecia nunca chegar. Então eu desisti e me deitei. Na mesma hora, eu ouvi uma vozinha falando, olha para trás. E quando eu olhei, a luz estava lá. O que antes estava na minha frente, quando eu deitei e me levantei, coisa de segundos, passou por cima da minha cabeça e eu não vi? Olha, até hoje falamos sobre isso e é simplesmente uma história sem explicação.